A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o missionário Rodrigo. Já estou no monte, né? Novamente buscando a presença do Senhor, buscando a face de Deus, amém? E eu quero compartilhar uma palavra com os amados irmãos, uma mensagem ao qual o Senhor ele me deu de ontem para hoje, amém? E eu sei que Deus ele vai falar comigo e contigo, amém? E essa mensagem ela fica em Juízes capítulo 6, versículo 11. A palavra do Senhor, ela diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas porventura. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem muito linda. Vai falar de um homem que após o reinado de Débora, né? Sabemos que naquela época o povo o povo de Deus ele tinha que ter um juiz, ele tinha que ter alguém para liderar aquele povo. O que acontecia? Deus ele levantava um juiz e ali o povo começava a obedecer às ordens do juiz, começava a obedecer às ordens do seu líder e tudo ia prosperando, tudo começava a prosperar, tudo começava a ir bem. E quando o juiz morria e o povo ficava sem liderança, o povo começava a andar em caminhos errantes, começava a se afastar de Deus porque não tinha um líder para obedecer, para dar ordens e andar no querer de Deus. Mas vai dizer que após o reinado de Débora, Deus ele olha para um homem chamado Gideão, que ali malhava trigo no lagar. Vem dizer a história que ali os midianitas, né, aonde o povo de Deus plantava, colhia, e depois de tanto sacrifício, chegava a época da colheita, vinham os inimigos, os midianitas, e roubava, né, tudo aquilo que tanto sacrifício que eles tinham feito para poder plantar e colher. E quando chegava a época da colheita, naquele momento, o povo de Deus teve tanto trabalho para plantar, e quando chegava a época da colheita, os medianitas, seus inimigos, chegavam e roubavam seus gados, suas plantações, e o povo cada vez mais ia passando por uma escassez de fome, estava passando por uma escassez e estava ficando sem alimento. E ali, por causa da sua desobediência, porque o povo estava afastado da presença e do querer de Deus. E ali Deus levanta um homem chamado Gideão, um homem que não tinha até mesmo recursos, um homem que era não tão rico, um homem que era pobre, que era humilde, e ali Deus olha Gideão malhando trigo no lagar. Irmãos, lagar é onde o povo pisava as uvas para extrair o vinho, para fabricar o vinho, que era no meio de uma rocha, num lugar escondido, de difícil acesso, aonde só quem malhava, só quem produzia as uvas, né, que produzia o vinho, que podia entrar. Amém? E ali vem dizer a mensagem que Gideão, ele malhava trigo
no lagar. Um lugar desfavorável, um lugar escuro, um lugar onde era feito para fabricar o vinho e não tinha nada a ver em malhar trigo no lagar, porque o trigo ele era malhado na eira, um lugar amplo, onde tinha arejamento, onde tinha vento para separar as impurezas dos cereais, as impurezas do trigo. O próprio vento separava as impurezas do trigo. E ali Gideão estava malhando trigo no lagar, num lugar desfavorável, num lugar de difícil acesso, num lugar difícil de malhar trigo, mas mesmo assim ele continuava malhando trigo, porque ele estava vendo o que o seu povo estava passando, ele estava vendo o que o seu povo estava ali sofrendo por causa da sua própria desobediência, e ali o povo estava passando por uma escassez de fome. Os 7 anos, irmãos, o inimigo, os midianitas, vinha, roubava tudo de Israel, e ali todo mundo ficava, né, cada vez mais apertado no meio daquela situação. Então Deus olha para Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Irmãos, Gideão não deixou de acreditar que uma hora a situação iria mudar. Engraçado que ali o povo estava começando a faltar alimento para o povo, mas não estava faltando trigo para Gideão malhar. E sabe o que acontece? O que é de Deus ninguém toca, meu irmão. Quem tem perseverança, o diabo não toca. O que é de Deus não toca. E Gideão estava naquele momento acreditando que uma hora a situação iria mudar. E ele estava num lugar desfavorável, malhando trigo num lugar desfavorável, onde não era para ser malhado trigo. Ele estava malhando trigo num lugar que era para fabricar uvas, que era para fabricar o vinho, aliás, desculpa, que era para fabricar o vinho num lagar, irmão, num lugar desfavorável, completamente desfavorável para ele, mas ele não deixou de malhar o seu trigo para poder armazenar e ali também abençoar o seu povo. Eu quero dizer uma coisa, mesmo que a sua situação esteja desfavorável para você, mesmo que a situação da sua vida esteja desfavorável na sua casa, mesmo que a situação na sua vida esteja desfavorável no seu casamento, mesmo que a situação na sua vida esteja desfavorável no seu trabalho, aonde quer que você esteja, mas Deus manda te dizer: continua malhando trigo, continua acreditando que a situação vai mudar, continua acreditando que a sua situação, o quadro da sua história vai mudar, meu irmão, porque aqueles que perseveram, a situação muda, aqueles que perseveram e acreditam e têm fé, a situação muda, mesmo que a situação esteja desfavorável para você, Deus manda te dizer assim: ó, continua malhando trigo, continua chorando, continua orando, continua acreditando que uma hora a situação vai mudar. E Gideão estava se malhando trigo num lagar, aonde fabricava o vinho, aonde era um lugar desfavorável, um lugar difícil, não tinha vento para separar as impurezas do trigo, mas mesmo assim, meu irmão, ele não deixou de malhar aquele trigo, ele não deixou de acreditar que a situação poderia mudar, ele não deixou de fazer aquilo que ele era para fazer, que ele foi chamado para fazer. Então assim diz o Senhor: mesmo que a situação esteja complicada para você, não deixe de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, não deixe de fazer aquilo que o Senhor te levantou para fazer, mesmo que a situação na sua vida seja desfavorável, mesmo que todos estejam se levantando contra você, mesmo que todos estejam falando, te caluniando, todos que estejam contra você, mas continua malhando trigo, Gideão, porque Deus é contigo. Não importa a sua situação, não importa a sua condição financeira, se Deus te chamou, Ele te garante a vitória. Se Deus te levantou e te escolheu, Ele te garante chegar do outro lado, Ele te garante a vitória. Então, irmãos, Gideão malhava trigo no lagar, preste atenção, um lugar onde era feito para fabricar o vinho, um lugar onde não tinha vento para separar as impurezas do trigo, porque aonde malhava o trigo era onde? Era na eira, um lugar amplo, espaçoso, arejado, onde o vento soprava e separava as impurezas do trigo. Sabe o que acontece? Não importa a situação, não importa o lugar que você esteja, continua fazendo o que você está fazendo, continua obedecendo aquilo que o Senhor mandou você fazer,
porque não importa a situação que você esteja, mas Deus te garante, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, mesmo que a situação seja desfavorável, Deus vai fazer ficar favorável ao teu favor, meu irmão. No lugar desfavorável, Deus vai fazer ficar favorável ao seu favor no lugar onde você esteja. Sabe por quê? Deus muitas das vezes coloca você num lugar desfavorável para provar quem é você na presença dele, no meio da prova, no meio da situação, no meio da guerra. Deus te chamou. Então, Deus confia em ti. Se Deus te escolheu é porque Ele confia em você e sabe que você é capaz. Mesmo que a situação esteja complicada na sua vida, no seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento, no seu noivado, no seu trabalho, na sua casa. Mesmo que muitos se levantem contra você, a palavra diz que os inimigos do homem seriam o da nossa própria casa. Não porque a nossa mãe, o seu esposo, o seu namorado ou a sua irmã seja seu inimigo, não, porque sabemos que a nossa luta é contra o diabo, não é contra a carne e nem contra o sangue. Mas quando Deus fala que os inimigos do homem seriam da nossa própria casa, é porque o diabo ele vai usar, irmão. Ele vai usar os de dentro da sua casa, ele sabe quem ele usa. Ele sabe quem ele usa para te machucar, para lançar palavras ao contrário contra você, para lançar palavras que vão ferir o seu coração, que vai desanimar você, que vai ferir você. Ele sabe quem ele vai usar, ele não vai usar o de perto. O diabo ele é astuto, ele conhece a sua fraqueza, ele sabe aonde ele vai te machucar. Então saiba de uma coisa, quando você estiver sendo atacada, humilhada, humilhado, apedrejado, sabe de uma coisa, glorifica a Deus porque tem vitória chegando aí. Glorifica o nome do Senhor porque tem vitória chegando, porque ninguém vai atacar pedra numa árvore que não está dando fruto, meu irmão. Ninguém vai atacar aquele que não tem luz, e a luz ela incomoda as trevas. Preste atenção, Jesus quando chega em Gadara, quando ele atravessa o mar, e ali ele liberta aqueles dois endemoniados, e ali os dois endemoniados falam assim, olha, o que temos nós contigo, Jesus? Vieste atormentar-nos antes do tempo? E ali Jesus liberta aqueles dois homens que via pelo sepulcro, ninguém conseguia prender aqueles endemoniados. Mas vai dizer que os gadarenos, eles se incomodam, eles ficam sabendo dessa notícia, né? Que os homens foram libertos. E ali os homens daquela cidade, sabe o que eles fazem, irmãos? Manda Jesus sair, se retirar da cidade. Manda Jesus se retirar do local. Sabe por quê? Quem tem luz incomoda as trevas. Quem tem luz incomoda quem está no pecado. Quem tem luz incomoda quem não está no querer de Deus. E muitas das vezes nós chegamos em certos lugares, incomodamos e perguntamos por que isso, né? Por que pessoas se incomodam com a gente? Então, quero dizer uma coisa. Você é a luz do Senhor, você tem presença de Deus, e tem pessoas que estão nas trevas se incomodam com a tua presença. Ai, assume na raio céu e cando rebinasce anda saio quebarácia. Ai, assou decai o réu e naia canto rebinaia. Quem tem luz incomoda as trevas. Então, sabe de uma coisa, meu irmão, você tem luz do Senhor, a presença de Deus incomoda quem está nas trevas. A presença de Deus, aonde você chega, se você tem unção, se você tem presença, se a pessoa estiver na treva, ela vai se incomodar com você, ela vai se incomodar com a tua presença, porque a luz incomoda as trevas, porque quem tem luz não se incomoda quem tem luz, meu irmão. Quem tem luz nunca vai se incomodar com quem tem luz, porque o Espírito é o mesmo, o Espírito testifica, e quem tem luz se incomoda. Ai, a sou decai o rebinácia. Quem tem luz vai incomodar as trevas. Sabe por que estão te atacando? É por causa da presença de Deus que há sobre a sua vida. Sabe por que estão te humilhando, te apedrejando, querendo puxar o teu tapete? É por causa do seu chamado e aquilo que Deus tem para você. Porque você faz a diferença, você é diferente. O brilho do Espírito Santo está sobre a sua vida. Então continua malhando trigo, porque Jesus te garante, meu irmão. Continua malhando trigo no lugar desfavorável. Continua malhando trigo, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque Deus é contigo. Deus é contigo, varão valoroso. Deus é contigo, varoa valorosa. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Deus usou Gideão para derrotar, irmão, 135 mil soldados. Preste atenção, no começo foi 32 mil estavam com Gideão para vencer 135 mil medianitas. Preste atenção, mesmo assim não daria, porque era muito mais o número de inimigo
contra Gideão. E ali no meio da caminhada, Jesus falou: Gideão, fala para o povo, quem for covarde volte para casa. 22.000 na primeira retornaram, voltaram para casa. E ali, Deus não muito satisfeito, ainda há muita gente contigo, Gideão. Leva o povo para a beira do rio. E ali eu vou fazer uma seleção. Aqueles que beber a água, como bebe os cães, você separar a parte. Mas aqueles que levarem a água na sua boca com a mão, você separará. Serão os meus escolhidos. E ali, irmãos, mais 9.700 soldados foram reprovados pelo Senhor. E ali sobraram 300 homens para lutar contra 135.000 soldados medianitas. Preste atenção. 22.000 retornaram. Tinham 32.000 batendo no ombro de Gideão, falando com Gideão, que estava com ele para a batalha e para a guerra. Talvez esteja muita gente ao seu lado que bate no seu ombro, fala que está contigo para o que der e vier. Se precisar de mim, pode contar comigo. Mas na hora que você precisa, é o primeiro a te abandonar. É o primeiro a te deletar. É o primeiro a não responder tuas mensagens. Muita gente bate no seu ombro e fala: estou contigo. E quando você precisa, irmão, é o primeiro a te abandonar. Eu já vivi isso e eu creio que os irmãos também vivem isso também. Mas sabe de uma coisa? Jesus é contigo, Deus é contigo. Deus é contigo. Não importa se o homem te abandonar, não importa se o homem virar as costas para você, mas tem um Deus que nunca nos abandona. Deus está separando um povo para andar do seu lado. Deus está selecionando pessoas para andar do seu lado. Sabe por quê? Não é qualquer um que pode andar do seu lado, não. Não é qualquer um que pode estar do seu lado e vendo a sua busca, vendo a sua vitória. Não é qualquer um que pode subir monte contigo. Não é qualquer um que pode estar buscando contigo ao seu lado. Porque muitas das vezes Deus prefere você sozinha do que mal acompanhada. Muitas das vezes Deus prefere você sozinho do que mal acompanhado. Às vezes olhamos: Senhor, cadê fulano que buscava comigo, que orava comigo, subia monte comigo, sumiu, não quer ir mais. Muitas das vezes eu chamo, não quer ir. É Deus separando e selecionando quem pode estar contigo e quem não pode, irmãos. Então, não questione a Deus. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Deus está contigo. Continua malhando trigo no lagar. Deus está contigo. Não importa se o homem te abandone, mas Deus é contigo. 32.000 bateram no ombro de Gideão: estamos contigo para a batalha. 22.000 retornaram. Depois mais 9.700 foram reprovados por Deus, porque não tiveram atitude de guerreiro. Ali beberam a água como beberam os cães. 9.700 foram reprovados, não tiveram atitude de guerreiro, porque a atitude de guerreiro foram os 300 que levaram a água com a sua mão até a boca. E sabe de uma coisa? Não adianta você beber da água e não ter vigilância, porque naquela época, quando o soldado se alimentava, ele tinha que ter vigilância para não morrer pelo seu inimigo, pelas costas. Tinha que ter uma vigilância naquele momento. E ali 300 tiveram vigilância. Então não adianta você beber da água, escutar a palavra, buscar o Senhor, se você não tiver vigilância dentro de casa, no seu trabalho, na rua, ou seja, em qualquer lugar. Tenha atitude de guerreiro. Tenha atitude de guerreira. Aonde você estiver, não mude o seu caráter por causa das atitudes de Judas. Porque muitas das vezes Judas quer contaminar o seu caráter, mas não contamine o seu caráter de profeta, de profetisa, de serva do Senhor. Não perca a tua essência por causa das atitudes de Judas. Sabe por quê? Muitas das vezes ele quer contaminar o nosso caráter, tirar a nossa essência, a nossa unção, a nossa intimidade com Deus. Mas Deus é contigo. Não seja contaminada pelas atitudes de Judas, mas seja serva, seja servo, seja profeta de Deus nessa terra. Faça a diferença, mesmo que você esteja num lugar desfavorável como Gideão estava, malhando trigo no lagar, mas continua fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, amém? Continua malhando trigo, continua chorando, continua pelejando, continua lutando por aquilo que o Senhor te prometeu, porque o Senhor há te dar vitória, e o Senhor vai te usar, assim como o Senhor usou Gideão, né, para vencer 135.000 soldados com apenas 300, irmãos. Ele vai te usar para vencer essa guerra, amém? Porque quem olhar para você vai falar: não, sabe por que Deus tirou aquele soldado, 31.700 soldados do lado de Gideão? Porque não estava preparado para estar do lado dele. Mas também para o homem dizer: não, Gideão conseguiu porque ele tinha 32.000 com ele. E sabe por que muitas das vezes Deus deixa complicar na sua vida? Para que o homem veja o que Deus vai fazer na sua vida vai ser grande.
Era impossível ela sair dessa situação, mas Deus mudou a história dela. Olha, era impossível ela ter a mudança e a restauração do casamento, era impossível ela ter a mudança na vida dela, mas agora eu vi que Deus é na vida dela, e o que Deus vai fazer na sua vida é grande, o que Deus vai fazer na vida do seu filho é grande, a libertação que Deus vai fazer na vida do seu filho é grande. Ai, a soube na caio rebinasce, andar céu e candorréu e ai, a sobinácia, a libertação que Deus vai fazer na sua família vai ser grande, meu irmão. Então continua acreditando, continua orando, continua pelejando, continua jejuando, continua chorando, continua acreditando, porque Deus vai mudar o quadro dessa história. Deus vai dar vitória assim como deu para Gideão e o seu povo, os seus 300 homens. Então continua acreditando, porque Deus é contigo, amém? Guarde essa mensagem essa manhã, uma mensagem de fortalecimento. Saiba que Deus é contigo, não importa a situação, não importa se você esteja num lugar desfavorável, Deus é contigo, amém? Deus te garante no meio dessa guerra. Essa luta, você não vai ter que lutar, você não vai ter que pelejar, porque Deus está na frente pelejando por você, amém? Guarde essa mensagem em nome de Jesus.